dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje o tema é cabuloso, como diria o Pablo. E aí, bom dia, Pri, bom dia, Cassandra. Bom dia, Grazi. Obrigada. Deixa eu ligar aqui o... Deixa eu ligar o YouTube. Eu tô sem eu falo que eu tenho tipo uma caixinha que eu ponho em cima do computador pra deixar o meu computador junto na mesma altura do celular pra poder falar com os dois e os dois me verem, né? O YouTube e o Instagram. Mas acredito que semana que vem eu já vou ter. Que no meio dessas mudanças aí parece que eu não ando. Quando eu tô no YouTube parece que eu não tô falando, né, com as pessoas. Bom dia, Fer. Bom dia, Ana. Então, hoje a gente vai falar sobre a imagem que a gente tem de Deus, do Criador, né? Dos propósitos que a gente tem aqui, né? Na Terra. E o que o ego tem a ver com tudo isso, né? O quanto o ego, ele acaba... Nossa, eu tô muito branca, né? O quanto ele acaba atrapalhando toda essa nossa conexão com o Criador, toda essa nossa conexão com a nossa verdadeira identidade, que é isso que a gente está buscando aqui, né? Deixa eu só fazer uma coisa que eu esqueci de avisar as pessoas do meu Telegram. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Então, eu acho que eu já vou começar, porque eu tenho medo que não dê tempo de falar tudo. Primeiro, deixa eu fechar aqui o áudio. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês, a live de ontem ficou salva lá no YouTube. Que era da aparência, aparência física versus o ego, né? Ficou salva lá. O que eu quero primeiro trazer para vocês hoje aqui, mais uma vez, né? Essa última semana, no caso, essas últimas, na verdade, 2 aulas que a gente teve, tirando a de ontem, porque de ontem eu trouxe basicamente a minha experiência de vida em relação à aparência física e ao ego. Mas a live que a gente teve na terça-feira e a live de hoje, ela vem muito, né, dessas mentorias que eu tô fazendo com o Jacob, até com o Pablo, né? Não sei se o Pablo Marçal que vocês conhecem, ele tem uma relação, né? Uma afinidade muito grande com a verdadeira identidade dele. Ele fala muito sobre isso, né? De ativar essa identidade e juntamente com essa parte mais racional, eu diria assim, né? Que eu trago do Jacob, eu juntei e aí eu fiz essa aula, tá? Então, só para que vocês entendam de onde vem esse conhecimento. É claro que eu vivencio isso e conforme eu vou integrando, eu vou trazendo para vocês. Mas aqui para vocês saibam que eu estudei e isso veio desses lugares, certo? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui inicialmente? Muita gente, se a gente olha para o todo, né? A gente, muitas vezes, várias pessoas já vieram falar, principalmente para mim, quando teve aqueles problemas de racismo, sabe? Quando teve... Por que a vida é injusta, né? Até eu lembro que teve uma pessoa lá dentro da vivência que ela me chamou perguntando o que eu faço, porque eu olho pro mundo e eu não consigo acreditar em Deus, porque existe tanta desgraça, tanta coisa ruim no mundo, né? Como que eu faço para acreditar em Deus? Como que eu faço para olhar e perceber qual que é a diferença dessas pessoas que estão a vida inteira se debatendo em sofrimento e aquelas pessoas que estão simplesmente vivendo na abundância, vivendo na tranquilidade, na leveza, né? Qual que é a diferença dessas duas pessoas? Por que eu não consigo? Né? Por que o mundo tem tanto problema? Né? Por que às vezes a gente se sente tão pequeno, né? Mas ainda se intitula filho de Deus, né? Porque quando alguém nos pergunta quem eu sou, eu sou luz, eu sou filha de Deus, né? E a gente se intitula, mas se a gente é filha de Deus, por que a gente está vivendo nesse momento, nessa miséria mental, emocional,
né? Por que a gente se submete a certas situações se a gente é filha de Deus, né? Por que tão poucas vezes, quando a gente ora, né, essa oração que todo mundo faz, a gente não é atendido, né? Se a gente for começar a analisar essa situação, a gente vai começar a perceber, a gente vai entrar nesses assuntos que eu falo já há algum tempo. Estamos na 4ª semana, né? Até eu tava fazendo a organização para a semana que vem e eu percebi que, caramba, quinta que vem é a última semana, que eu coloquei 5 semanas, né, de lives seguidas e mais uma vez essas lives passaram voando que eu nem percebo. Então, se a gente for começar a olhar para aquilo que a gente falou, que a gente veio falando na semana passada, né, qual que é a maior causa do sofrimento humano? Se a gente for olhar, por que a gente se apequena tanto? Por que a gente se diminui tanto dentro da nossa vida? É por conta da mente, né? Por conta desse funcionamento. Lembra que eu falei que sofrimento é falta de consciência, né? Sofrimento é falta de eu olhar para as coisas e eu ter a consciência de quem eu sou, onde eu estou. E o que tem de errado com a mente, né? Se eu falei, nossa, mas é a mente que causa toda essa miséria, todo esse sofrimento, né? O que existe de errado com a mente? Na verdade, a mente, ela não existe nada de errado com ela. Porque hoje, talvez, se eu não tivesse uma mente, eu nem estaria aqui falando com vocês, né? Eu não conseguiria ter planejado essa aula, eu não conseguiria cozinhar, eu não conseguiria, né, treinar, eu não conseguiria fazer nada. A mente, ela é uma ferramenta extraordinária na nossa vida. Mas o grande problema da mente é que, em um dado momento, a humanidade começou a se identificar com os seus pensamentos, né? Lembra que eu falei já várias vezes, e eu vou sempre repetir isso, porque quanto mais eu repito, mais vocês vão entendendo. O nosso problema não está na nossa mente, não está no fluxo dos pensamentos, mas sim a gente se apropriar desse fluxo, a gente se identificar a esses pensamentos. E isso que eu quero que fique bem claro para vocês, porque na terça-feira a gente falou sobre, né, o falso eu, no caso o ego, né, a identificação com a mente, a identificação com os pensamentos que cria esse falso eu, essa falsa ideia de quem eu sou, essa falsa identidade. E hoje a gente vai falar sobre Deus, sobre a nossa verdadeira identidade, sobre quem a gente realmente é. Então na terça-feira, quem não viu, tá lá no YouTube, essa live aí, e onde a gente realmente mostrou e percebeu quem a gente verdadeiramente é, né? Nós desconstruímos tudo aquilo que a gente acreditava. Lembra que eu falei sobre a questão de, tipo, eu ter uma ideia rasa sobre quem eu sou? Lá no superficial eu acredito que eu sou isso, mas quando eu olho eu não sou bem isso, né? Quando eu olho lá nas profundezas, no fundo, é aquilo que eu penso no raso que eu sou, eu tô o tempo inteiro buscando alguém para validar aquilo que eu acredito que eu sou lá no raso, porque no fundo eu acredito verdadeiramente que eu não sou aquilo. Então eu tô sempre buscando alguém para validar, né? Lembra que a gente falou sobre tudo isso? Então nós criamos a ideia de quem nós somos e a gente passa a viver essa ideia, né? Tudo aquilo que eu acredito que eu sou acaba ao longo do tempo se tornando realidade, porque como eu acredito que eu sou aquilo em verdade, eu vou acabar me identificando sempre com os meus pensamentos são o resultado de quem eu acredito que eu sou, e eu vivo nessa inconsciência às vezes uma vida inteira, acreditando que eu sou meus pensamentos me levam a ações e eu vou vivendo nesse ciclo. E o que tem de errado nisso, né? Qual que é o problema dessa identificação com a nossa mente, com os nossos pensamentos? É justamente que essa identificação omite a nossa verdadeira identidade. Porque se eu estou o tempo inteiro focada no que eu penso, acreditando que eu sou aquilo que eu penso que eu sou, né? Se eu estou assim com aquelas camadas, lembra que a gente falou daquelas camadas várias camadas do ego, né? Eu falei das várias camadas do ego. Se eu acredito, se eu olho para aquelas camadas e eu vivo nelas, eu vou aprisionando o meu miolo. Até eu canalizei uma meditação hoje muito legal pra gente ter uma ideia. Amanhã a gente vai fazer essa meditação, mas é pra vocês, tipo, entenderem que a gente tem uma luz lá dentro de nós e essa luz, ela vai sendo, aos poucos, aprisionada por várias camadas de coisas que a gente acredita que a gente é ou que a gente validou, a gente deu sim em algum momento que alguém falou pra nós. Então, terça, a gente falou que eu não consigo dizer pra você que você é uma centelha divina, né? Que não importa que eu diga aqui, eu vou falar isso várias vezes, porque não importa que eu diga pra você, você é luz, você é uma centelha divina, porque isso é apenas mais um conceito, isso é apenas mais uma ideia que eu tenho na minha mente de que eu sou isso, né? E, mais uma vez, eu não me liberto dessas crenças, eu crio mais uma camada. Inclusive, ontem eu comecei falando
justamente que, né, eu tive uns aprendizados aí, porque eu me identifico até com crenças positivas. Eu posso ter crenças positivas, só que elas ainda vão me causar sofrimento. Por quê? Porque quando eu enxergar alguém que não tá naquela crença que eu tô, aquilo vai me gerar um incômodo, porque o contrário é importante pra mim. E isso vai acabar me gerando negatividade, sofrimento, então eu vou ficar muito mal. Então qualquer tipo de crença que eu tenha pode me gerar resultados positivos? Pode, mas vai continuar me gerando esse sofrimento. E é isso que eu quero que vocês entendam. Por isso que a gente precisa buscar essa parte real que existe dentro de nós, e essa parte real que ela, muitas vezes, o ego, ele tenta maquiar, né, essa origem, né, ele vai criando essa origem falsa, dizendo assim, não, agora tu acredita que tu é centelha divina, e na verdade tu só tem um conceito muito raso que tu é centelha divina, e justamente por tu ter esse conceito raso, tu não consegue olhar pra vida e perceber, não, eu sinto que eu sou isso, tu só acredita. E acreditar no nível intelectual não acontece nada. E até é importante vocês perceberem isso, porque muitas vezes eu faço uma sessão com uma pessoa e dela diz assim, não, eu entendi tudo, agora vai ser totalmente diferente. Só que por que essa pessoa ela não muda? Porque verdadeiramente, ela, de alguma forma, o ego dela varrou aquilo. Né? Ela ainda assim, ela disse, não, eu entendi no meu modo racional, mas no meu sentir eu não consegui integrar. E aí logo eu não consigo ter ações diferentes daquilo. Então percebam que a gente está o tempo inteiro, eu falo que a gente está o tempo inteiro vivendo nesse pensamento e lembrando que o nosso falso eu, né, ele é muito vulnerável. Lembra que eu falei que ele é muito vulnerável? Então qualquer coisa que acontece, ele tá sempre buscando alguém para ele poder validar. Ele é muito frágil, esse falso eu, ele é muito frágil. O nosso ego é muito frágil. E por conta dele ser frágil, ele não é uma coisa concisa, ele não é uma coisa assim que tu olha e tu diz, é isso. Não, o falso eu, ele é facilmente perceptível e ele é muito frágil. E o que ele faz para que ele se torne mais conciso? Ele leva pensamentos, né, para tua mente, para que tu possa olhar para as coisas e começar a agir para fortalecer essa falsa identidade, essa falsa origem. Então, por isso que eu tô sempre pedindo a opinião das pessoas, por isso que eu reforço comportamentos e padrões de repetição, para que esse ego cada vez ele exista mais e ele sinta mais essa presença que ele tem, que ele é. Então é muito importante a gente perceber o quanto ele é vulnerável e ele é frágil, e à medida que a gente começa a trazer luz, ele vai caindo. E claro, isso é um processo, eu falo que eu vivo esse processo todos os dias, e ele é um processo que ele vai indo por áreas, né? Quanto mais identificada eu estive ao longo de toda a minha vida, talvez não é mais difícil, mas mais tempo talvez, ou mais dedicação eu vou ter que dar para aquilo. Aquelas partes em que eu não estava tão identificada, eu estava parcialmente identificada, vai ser muito mais fácil. Logo eu já vou perceber, nossa, olha que ridículo, eu fazia isso, porque o meu ego me gerava comandos para fazer isso, e agora eu percebi que eu não sou mais isso, eu não ajo mais dessa forma. Então, quando a gente se apega a algo, né, mesmo que não seja material ou físico, né, tipo, não precisa ser uma cadeira, uma mesa, mas um conceito, uma ideia mesmo, quando a gente se pega a isso, porque quando a gente passa a defender isso, quer dizer que a gente está no nosso ego, né, quer dizer que a gente está na nossa mente. E quando eu me apego a algo, e mais uma vez aqui, eu me apego ao conceito de que eu preciso ter uma pessoa no meu relacionamento, de que eu preciso ter este emprego, né? Quanto mais eu vou me apegando nessas coisas para eu poder me sentir identificado, né? Que na verdade é o ego que faz isso para ele poder se sentir identificado, o que acontece? Quando eu não tenho aquilo, eu me sinto inseguro, eu me sinto triste, eu tenho depressão, eu vou ter vários sintomas, eu crio escassez. Por quê? Porque eu acredito que eu preciso ter aquilo, então eu me apego àquilo, né? Esse sentimento do apego, ele vem do ego. E isso tudo é o quê? Eu até na primeira semana eu falei, né, a diferença sobre sofrimento psicológico e sofrimento real, né? Que o sofrimento real, ele vem de uma dor mesmo que eu não controlo. Até eu dei o exemplo, acho que foi essa semana que eu dei o exemplo da tatuagem, que a tatuagem, quando eu tô fazendo a tatuagem, ela é uma dor real. Mas o que faz com que eu sofra ou não? A escolha de eu fazer a tatuagem ou não. Eu escolhi fazer a tatuagem, então aquela dor ela vai ser sentida, mas o psicológico, aquele sofrimento por trás, talvez ele vai ser muito pequeno, porque isso foi uma escolha consciente que eu fiz.
né? E o psicológico, não, o psicológico ele é totalmente eu falo que ele é uma reação automática da mente baseado num apego que eu tenho. Então, é como se uma pessoa que ela vive na extrema pobreza, tá? Ela vive na extrema pobreza, ela só não soubesse que ela tem 100 milhões de reais no banco. Ela se apega à pobreza, ela fala, eu sou a pobreza. Então, enquanto eu me identifico com a pobreza, enquanto eu acredito que eu sou a pobreza, eu nunca vou saber que eu tenho 10 milhões no banco, porque eu tô ligado ali, eu tô aprisionado nesse vaso de flor aqui, eu tenho um vaso maravilhoso do meu lado, mas como eu acredito que eu só existo com este vaso de flor, eu preciso dele, eu não consigo nem olhar o que tem de melhor do meu lado para eu viver. Isso é estar identificado numa falsa identidade. E é isso que acontece com a maioria das pessoas, tá? 99% das pessoas. E até quando eu lembro quando eu assisti as aulas, até o Jacob ele falava que o Jacob ele era muito pobre também, ele passava por muita dificuldade financeira, né? E ele falava que ele andava pelas ruas e ele tentava entender, mas por que, tipo, eu sou tão inteligente, né? Ele era um dos mais inteligentes da sala. Por que as pessoas que são mais inteligentes, muitas vezes elas não têm o dinheiro, né, que as outras pessoas têm, né? Pode ver, talvez você consiga se lembrar agora de, sei lá, do seu colega de sala de aula que era muito inteligente. Eu lembro que tinha um cara que ele nos ensinava matemática, que eu era mal em matemática, e aí ele fazia, a tarde inteira ele nos ensinava, ele era muito bom, ele sempre tirava as melhores notas. Só que hoje eu vejo que ele não tem, ele mora de favor, sabe? Tu percebe que a pessoa mais inteligente nem sempre é aquela pessoa que realmente vai ter aquele sucesso na vida, né? E por que será que essas pessoas que têm o sucesso na vida, né, ele sempre pensava, mas o que existe por trás dessas pessoas que conseguem ter o sucesso das outras que não têm? Se eu olho pra ela e eu percebo que ela é menos inteligente do que eu, o que existe por trás dela que eu não tenho e que faz dela? Porque eu já percebi que não é exatamente a questão da inteligência, não é do QI, que é o que muita gente falava, né? Muita gente falava, até eu li algumas pesquisas, né, que falava que as pessoas inteligentes seriam as pessoas mais bem remuneradas e tudo mais, mas hoje a gente percebe que elas não são, né? E aparentemente elas podem parecer, mas elas vão estar em sofrimento. Então, na verdade, o Jacob mesmo, ele começou a estudar e ele percebeu que aquelas que tinham muito conhecimento representavam apenas 1% da riqueza que eles tinham. Então, isso é muito interessante, né? Se a gente for parar pra pensar, caraca, então não é o conhecimento. Não é eu estar o dia inteiro ouvindo live aqui, né? Não é eu estar o dia inteiro lendo livro, não é isso que vai me aproximar. E aí, ele mesmo, o Jacob, ele deu um exemplo da Gisele Bündchen, né? Que ela hoje é uma das mulheres mais famosas do mundo, mais ricas, milionárias, enfim. E aí, o que ele falou, né? O que ele deu de exemplo? Se for parar pra pensar, a Gisele Bündchen mesmo, se for num shopping, principalmente aqui em Porto Alegre, né? Tem muita mulher bonita. Tu vê, assim, mulheres deslumbrantes, né? Aqui no Sul tem muita mulher bonita. E o que faz uma pessoa que às vezes não é a mais bonita do planeta, né? Às vezes tu vê uma Miss ganhando, já percebeu? Que às vezes a Miss ganha e tu fala, mas essa Miss nem é tão bonita, como que ela conseguiu ganhar? Como que ela conseguiu criar a realidade dela, ser primeiro lugar se ela não é tão bonita, né? E é justamente, ele quis começar a entender o que existia por trás de tudo isso, para ele entender o que se distanciava, né, dessas pessoas ricas, maravilhosas, plenas de nós pobres mortais. E entender isso, assim, ó, é uma coisa que quando eu virei a chavinha eu falei, caraca, é muito isso. É tipo aquele salto quântico que tu dá, né? O salto quântico, ele é realmente um processo que eu falo que não é melhorar. Outro dia eu falei nessa live, eu falei que não é bater perfume, né, no cocô, não é dar uma melhoradinha, e sim dar uma transformação. E essa transformação, ela realmente faz com que tu passe de uma lagarta para uma borboleta. E pra gente começar, eu quero que vocês percebam que o nosso corpo, ele tem 3 partes. Nós temos 3 partes, a nossa existência, né? A gente tem o intelecto, a gente tem a parte intuitiva e a gente tem o nosso instinto. O nosso instinto, ele é aquela parte que a gente fala muito, né? Que é aquela parte de comer, fisiológica, que eu preciso comer e tudo mais. A minha parte intuitiva é a minha parte espiritual, né? Aquela parte em que eu me conecto, que eu sinto, que eu baixo os downloads, que eu falo, é isso. E o nosso intelecto é a nossa mente. E eu quero que você fique com isso na cabeça para você entender mais adiante. Então, a nossa vida, ela basicamente tem 2 propósitos. E agora, eu lembro que teve muita gente que me perguntou sobre isso
nos últimos posts que eu fiz ali no meu Instagram, no último post da pílula, teve gente que me perguntou na caixinha de perguntas. Na nossa vida, a gente tem 2 propósitos. O primeiro propósito que a gente tem é o propósito interno e o segundo propósito é o propósito externo. O propósito externo, o propósito externo é eu conseguir manifestar coisas. É eu conseguir ter tudo aquilo que eu quero. Se eu quero ter um carro, se eu quero morar, sei lá, no último andar de uma casa bonita, se eu quero ter um namorado, se eu quero... Isso é um propósito externo. Que tipo de realidade que você quer viver fora de você? É esse o propósito externo. E, infelizmente, é onde a maioria das pessoas foca. Esse é o propósito. Então, quem que eu quero ser, o carro que eu quero comprar, tudo isso, todos nós a gente vai ter esse propósito externo, tá? Que profissão eu quero ter, isso é um propósito externo, tá? Então, entende isso? É eu manifestar a minha realidade externa, fora de mim. E o outro é o propósito interno. O que é o propósito interno? Ele é diferente do externo. O interno, ele diz justamente a evolução do meu nível de consciência. Então, por que eu tenho trabalhado tanto essa questão do nível de consciência? Porque o externo, aquilo que eu acabei de falar do carro, da profissão, ele não é um propósito primário, ele é um propósito secundário. Então, o primário é o propósito interno, que é elevar o nível de consciência, que é eu ter esta evolução da minha consciência. E é justamente, o que é elevar o nível de consciência? É justamente eu sair desse nível da inconsciência que a maioria das pessoas estão e vivem, né? A maioria das pessoas vivem para o propósito externo e elas esquecem do propósito interno. Só que o propósito interno, que é elevar esse nível de consciência, que é sair, diminuir o nível de inconsciência, que é justamente esse nível de inconsciência que te leva para um falso eu, é tu diminuir esse nível de inconsciência, aumentar o teu nível de consciência, porque quando tu aumenta o teu nível de consciência, tu não tá mais identificado com o teu falso eu, tu não tá mais identificado com o teu ego, tu ainda tem o ego, mas tu não tá mais identificado com ele. E isso não é uma escolha que você fez, é claro, tipo, Mari, mas hoje eu sou inconsciente e tal, não sei, né, e tal. Isso não é uma coisa que você escolheu, isso foi acontecendo ao longo da vida e tem um motivo maior para falar, e eu vou falar sobre isso também. Mas eu quero que você entenda que quando você cria essa consciência, que é o seu propósito interno e que deveria ser o seu propósito primário, o seu falso eu, ele desaparece. Na hora ele vai desaparecer. Então, esse processo da gente se dissociar da nossa mente, né, da gente sair desses pensamentos, é o que a gente chama de despertar, né? É o que a humanidade tem tentado. Só que eu acho muito incrível, assim, porque às vezes eu falo que eu tô nesses perfis, vocês devem estar também, despertar do divino, né? Enfim, tem vários perfis aí de despertar, só que as pessoas, elas continuam identificadas. A pessoa tem um perfil, tem 1 milhão de seguidores, mas ela continua identificada, né? Tu vê que ela coloca coisas ali que são totalmente identificações com o falso eu. Então, no fundo, ela percebeu que ela começou a despertar, mas ela gostou de estar naquele momento ali, despertando. E por ela estar ali, ela para ali. E aí ela se aprisiona de novo nesse falso eu. É muito fácil a gente se aprisionar nessa energia. Então, eu quero que vocês entendam isso, porque o despertar, ele é um nível de consciência onde você sabe o que você é. E esse é um ponto de referência, ele passa a ser um ponto de referência, né? O seu verdadeiro eu passa a ser um ponto de referência. O que é um ponto de referência? Vamos entender. Hoje, qual que é o seu ponto de referência para você tomar uma decisão, sei lá, de sair de casa? Provavelmente é o seu falso eu. Você criou uma ideia de que você não consegue sair de casa dos seus pais. E aí, como você acredita que você não consegue, porque esse é o seu ponto de referência, esse falso eu, quando você pensa em sair, você fala, não, eu não vou sair, porque eu tenho medo, porque eu não vou dar conta, porque eu não vou conseguir, porque eu vou passar fome, porque eu vou ser... Né? São várias questões que vêm aí através da voz do falso eu, do teu ego. Então, quando eu vou dissolvendo, né, quando eu vou trazendo consciência, eu começo a ter um ponto de referência na minha verdadeira identidade, que é a essência do Criador. Pensa se o teu ponto de referência fosse Deus, né? Tu ia ter limite para as coisas que tu ia fazer? Pensa comigo, se o teu ponto de referência fosse Deus, tu ia ter limite, eu não vou sair de casa. Mas se o teu ponto de referência é Deus, tu não vai sair de casa.
Tu entende como a gente ainda está muito raso, nosso ponto de referência está muito distante do Criador. E esse propósito da gente se alinhar com o nosso verdadeiro eu, esse propósito interno, ele não é um propósito nosso, assim como, por exemplo, o propósito externo, né? O propósito externo, eu arranjar um emprego, eu ter minha vida, o que eu quero, é um propósito nosso. Mas o propósito interno, ele é um propósito do universo. Eu falei aqui que nós somos todos uma consciência, repartidas, fragmentadas, né? E que o nosso maior objetivo aí, eu falo que o objetivo da consciência maior é ir se conhecendo através de todos esses pontos, desse corpo de luz que ele criou e que ele forma que é cada um de nós. Esse é o propósito do universo pra gente. Esse é o propósito interno. Então, a função desse propósito do universo, de Deus, ou como tu queira chamar, é criar um alinhamento entre o meu propósito interno, então a minha consciência, com o meu propósito externo, que é o meu trabalho, aquilo que eu faço, que eu quero comprar, a vida que eu quero ter. Eu preciso criar este alinhamento do propósito interno com o propósito externo. E por que a gente sofre, então? Por que a gente está o tempo inteiro sofrendo? Eu comecei a falar, por que existe pobreza? Porque as pessoas estão buscando apenas o propósito externo. E como que eu vou conseguir buscar algo no externo em verdade, baseado no meu ponto de referência de Deus, se o meu propósito interno ele não foi criado, eu não percebi ele? Se eu não conseguir despertar, se eu não conseguir criar essa luz na minha consciência, não adianta eu buscar escolher um trabalho, não adianta eu buscar escolher viver, comprar uma coisa, porque eu vou estar sempre vivendo por isso, eu vou estar sempre na energia do esforço. E esse desequilíbrio entre o propósito interno e o propósito externo é justamente o que faz com que as pessoas ricas sejam ricas e as pessoas pobres sejam pobres. É esse desalinhamento entre o propósito interno e o propósito externo. Então, quando eu falei da Gisele Bündchen, por exemplo, que eu falei dela, gente, olha pra ela, vocês percebem. A conexão voltou. Vocês conseguem perceber o quanto ela está alinhada com o propósito dela, né? Olha tudo que ela faz para a humanidade através do trabalho dela. E ela não faz isso para dar para alguém ver. Não, ela tem esse alinhamento, ela consegue criar esse alinhamento. Olha para os grandes jogadores, né? Até mesmo tem vários jogadores de futebol abriram instituições. Eles conseguem perceber esse alinhamento do propósito interno com o propósito externo, que é eu fazer do meu trabalho algo para ajudar a humanidade e não pensar só no meu. Se eu vou ter um trabalho só para pensar que eu preciso de dinheiro para pagar as contas, eu não estou conseguindo ter esse alinhamento do meu propósito interno com o meu propósito externo. Essa é a diferença das pessoas que não entram nesse processo de correr atrás do dinheiro. Por quê? Porque eu começo a entender que o meu trabalho ele tem que estar alinhado com o meu propósito interno, que é a consciência maior, né? Que é olhar para o todo, como eu posso contribuir para o planeta, como que eu posso ajudar as pessoas. Por que muita gente fala que o segredo do sucesso é você ajudar as pessoas? Porque existe essa verdade que eu estou trazendo para vocês repartida, abrindo detalhe por detalhe, para que vocês entendam que o verdadeiro propósito de vocês é o todo, é eu me alinhar o interno com o externo. Então, para com essa de querer, eu quero achar esse emprego que vou ganhar 10 mil, eu vou pegar essa mega cena e vou gastar nisso, eu vou passar num concurso, porque daí eu vou ter dinheiro para o resto da vida, porque você vai ser infeliz, porque você está buscando isso através do seu falso eu, dessa pessoa que não é você. Então, entende o quanto isso é importante, né? E é muito engraçado, porque tem muita gente que fica o tempo inteiro buscando isso, esse propósito externo, e vai correndo e vive uma vida inteira na falsa percepção de quem é, né? na falsa esperança de que vai conseguir ser feliz apenas ganhando dinheiro, né? Hoje já existem pesquisas até no mundo mesmo, eu falo não espiritual, mas no mundo da psicologia, que mostra que o dinheiro já está em terceiro lugar. Porque precisa existir satisfação ali naquele lugar, eu preciso estar feliz, eu preciso estar bem. Então, não é o dinheiro, é realmente esse alinhamento do que eu posso dar para o mundo. E sim, às vezes, o meu alinhamento interno é o que eu posso dar para o mundo. Conforme eu vou reconhecendo aquilo que eu tenho de bom, os meus dons, porque eu vou elevando o meu nível de consciência, eu vou tirando todas as máscaras, eu vou conseguindo entender. Até ontem eu estava fazendo sessão, e daí essa menina que eu fiz sessão, ela me conhece já faz uns 3 anos. E quando ela me conheceu, eu era loira, de cabelo comprido, né?
E ela disse assim, gente, como o teu rosto mudou, como, né, tu mudou totalmente nos últimos 3 anos. E eu falei pra ela, eu disse sim, porque quando a gente tá no nosso falso eu, a gente se veste e a gente coloca o nosso corpo de acordo com aquilo que a gente espera que o outro goste, como a gente gosta que agrade as pessoas. E a gente se mascara nisso e a gente acredita que a gente é feliz com isso. E quando a gente vai se despindo dessas coisas, desses condicionamentos, e a gente vai encontrando, elevando a nossa consciência, a gente vai se reconhecendo e percebendo quem realmente a gente gostaria de ser, como a gente gostaria de se vestir, como a gente gostaria de estar. Porque o outro, ele não importa mais no sentido de eu precisar do outro para ser alguém. Eu sou alguém tão preenchida que eu vou transbordar na vida das pessoas sem precisar ser aquilo que elas querem que eu seja para eu ser aceita. Eu sou aceita por quem eu sou porque eu me aceito primeiro. Então, foi muito incrível quando a gente conversou sobre isso, porque eu falei, esse alinhamento externo, no caso, o meu físico, precisou vir de um alinhamento interno, precisou vir de eu olhar pro meu propósito interno, que é elevar minha consciência, que é eu acabar com esse falso eu que está dentro de mim e buscar olhar para quem eu realmente, verdadeiramente sou, ir desconstruindo todas essas máscaras que estão aí e que, infelizmente, mais uma vez, gente, a culpa não é nossa, né? A gente veio para esse mundo e eu falo que a gente é muito sortudo, porque a gente está nesse momento numa energia que nos ajuda muito a gente despertar. Né? Olhem para os nossos pais, quanto talvez eles queriam ter nascido nessa encarnação, nesse momento, né? Sei que a gente não acredita em encarnação, mas ter nascido nesse momento para poder abrir e despertar. Quanto a gente morreu inconsciente, né? Quanto a gente passou por essa vida e foi embora sem ao menos saber quem era, viveu a vida inteira por uma pessoa, por um marido, né? Não conseguiu criar consciência de quem é. Então isso é muito interessante a gente perceber. Então, o que eu quero que vocês percebam? Que o segredo está no propósito interno. Então, olhem pra isso. E assim, depois que eu terminar essa live, vocês precisam assistir ela de novo, cara. Porque quando vocês entenderem isso, quando vocês realmente captarem, caraca, tudo tá na minha consciência, né? Quando eu entendi isso, eu comecei a trabalhar com a mente. Porque eu falei, caraca, eu preciso entender a mente, preciso lidar com isso, porque é isso que vai fazer com que eu consiga viver o meu propósito, né? E hoje, talvez eu tô falando isso pra vocês, porque realmente foi aonde a virada de chave pra mim, né? Então, quando eu aprendo a harmonizar o meu propósito interno com o meu propósito externo, né? Eu consigo realmente criar essa abundância, consigo ver as coisas fluindo, o dinheiro fluindo, tudo fluindo. E não o contrário. Quando eu começo a querer... Muita gente fala, inclusive empreendedores, né? Que não tem nada a ver com espiritualidade, eles falam. Se você tá aqui querendo abrir um negócio para ganhar dinheiro, eu não quero você aqui. Por quê? Porque precisa existir um alinhamento interno com o externo, senão você não vai conseguir ser feliz. Qual que é a diferença de um cara que abre um bar numa esquina e do outro que abre na outra esquina e eles são exatamente iguais, vendem o mesmo serviço? Um tá alinhado com o seu propósito, ele sabe porque ele abriu aquele bar, ele vai fazer pelas pessoas, ele abriu porque ele tem uma causa maior, e o outro abriu porque quer ganhar dinheiro. E quem quer ganhar dinheiro, por isso que abrir um bar, não vai ganhar dinheiro. Porque precisa existir esse alinhamento interno do tipo, eu vou olhar além disso, eu não quero dar bebida, eu quero servir as pessoas, eu quero levar para elas o melhor que elas podem ter. Talvez hoje elas não tiveram um dia bom, elas vão vir aqui, eu vou dar o meu melhor. E eu não vou só servir uma bebida em troca de um valor, eu não vou trocar serviço, eu vou trocar valor, eu vou trocar realmente um propósito maior por trás de tudo isso. Então é isso que eu quero que vocês percebam, porque às vezes, muitas vezes eu era essa pessoa, tá? Eu olhava pra uma pessoa e dizia, mas por que ela tá dando tanto pra mim? Por que ela tá fazendo todas essas lives aí, né? Ah, no mínimo ela quer alguma coisa com isso. E na verdade não, quando a gente se alinha com o nosso propósito interno, a gente vai conseguindo entender que tipo, a gente vai dar porque a gente tá alinhado, porque isso é a razão da gente estar aqui, entende? Então, flui, é uma coisa leve, não cansa, tu não chega nessa energia do esforço. Então, isso é o que eu quero que vocês entendam, certo? Até aí, beleza? Agora, falando de uma outra coisa. Vamos falar de Deus agora, né? Se a gente for pensar que existem... Deixa eu ver como é que eu vou explicar isso. Existe o mundo da forma, existe o mundo físico, existe o mundo exterior, que é o que tu pega, mas também, lembra que eu falei que uma ideia, ela também é pega, né? Ela também é sentida. Então, existe o mundo da forma, do manifesto, o mundo manifesto, e existe o mundo da não forma, que seria o mundo não manifesto, né? Então, existem esses dois mundos. A nossa mente,
por mais que pareça que é algo intangível, ela já é um mundo manifesto, tá? Então, percebe isso, porque conforme você vai entendendo isso, você vai dizer, não, então a mente já é um mundo manifesto. Sim, as crenças, os padrões mentais, tudo isso já são coisas manifestas. E o que é um mundo manifesto? Se a gente for falar até mesmo de Deus na Bíblia e tudo mais, né? Eu sei que parece uma coisa vaga falar da Bíblia, mas eu sei que tem gente aqui que talvez não acredite, mas o que eu vou falar é muito mais científico, muito mais plausível, e eu só vou falar disso agora para que você entenda. Né? Na Bíblia mesmo ele fala sobre as coisas do mundo. Né? Jesus fala na Bíblia, ele fala das coisas do mundo. As coisas do mundo são o mundo manifesto, tá? As coisas do mundo, as coisas que a gente está vivendo aqui são as coisas do mundo. Quando ele dizia, no mundo vocês vão ter atribulações, né? E eu venci o mundo, ele estava falando do mundo manifesto, né? Ele estava falando desse mundo manifesto. Então, existem as coisas do mundo, existe o mundo e existe o reino dos céus, tá? Existe o mundo, as coisas do mundo e o reino dos céus. E as coisas do mundo é a nossa parte humana, que é aquilo que ele falou, que são as nossas atribulações. As coisas do mundo é a nossa parte humana. O reino do céu é a nossa parte divina, é a nossa parte de consciência. E o que acontece na nossa vida, né? Falando então das pessoas que têm sucesso e das pessoas que não têm, relacionando com o ego e com Deus. É que a gente não leva em conta essa nossa parte divina. A gente se apega às coisas do mundo. O nosso apego, ele tá no nosso celular, no nosso computador, ele tá em todas essas coisas, nessas atribulações, naquilo que eu tenho que fazer hoje, nas minhas metas. E isso acaba criando um grande equívoco no mundo, né? É como se isso fosse a maior causa de toda a pobreza e de todo o sofrimento. Existe um grande equívoco, é como se fosse uma falha na percepção de como a gente se relaciona com o mundo, com o nosso lado divino e com o mundo. Então eu olho e eu acredito que eu tenho que excluir o meu lado espiritual e viver o mundo a partir das coisas do mundo. Só que na verdade existem essas duas formas, que é o lado espiritual e o lado que não é espiritual. E que eu tenho que unir os dois, o mundo manifesto e o mundo não manifesto, e viver no mundo. Só que o que a gente faz? Quando a gente desliga a live, que a gente está aqui no lado espiritual, ou quando a gente acaba uma meditação, a gente vai viver a vida no nosso trabalho e a gente não considera mais esse lado espiritual. A gente não acredita que o espiritual está dentro das coisas do mundo. A gente separa uma cadeira, assim, não, isso aqui é racional, isso aqui é do mundo, isso aqui é físico, isso aqui não é de Deus. O que é de Deus? Ah, de Deus é oração, é luz, é meditação, isso é de Deus. Só que na verdade não é bem assim, né? Por que a gente criou essa ideia de Deus, uma ideia mental, né? Aquilo que a gente conhece como Deus, né? Eu acho que é o maior equívoco da humanidade, se a gente for perceber. Porque eu quero que você, nesse momento, que você desarme o seu espírito, né? Eu não sou ateia, tá, gente? Eu acredito em Deus. E, na verdade, eu não preciso acreditar em Deus. Porque, mais uma vez, eu já falei sobre isso aqui, que a gente não acredita. Porque quem acredita, acredita numa ideia, num conceito sobre alguma coisa. Nós vivemos Deus, nós percebemos Deus em tudo, né? Eu não acredito numa borboleta, eu sei que ela existe, eu só me relaciono com ela, né? Então, eu quero que vocês percebam que eu não preciso que Deus não precisa que eu acredite nele, né? Ele só precisa que eu sinta e viva ele. É isso, por isso que tem gente que fala, Deus vive e tudo mais. Então, Jesus, né, ele investiu muito tempo da vida dele tentando fazer a gente entender, né, o que era Deus. Até ele falar, eu criei as parábolas porque vocês não entendem o que eu falo, né? Vocês não entendem, eu criei as parábolas para vocês conseguirem entender o que eu falava. Então, por que a gente não entende o que ele quer dizer, né? Por que para nós é tão difícil a gente sair desse mental? Será que a gente não criou uma imagem falsa de quem é Deus realmente? Porque lembra nas épocas passadas, se a gente for pensar, e até hoje a gente idolatra muito imagens, né? A gente tem muito essa coisa de olhar para uma imagem e acreditar que aquela imagem é Deus, e a partir daquela imagem a gente cria vários conceitos, né? Tipo, Deus é desse jeito, ele pensa assim, ele tem essas qualidades, né? A gente vai criando várias qualidades, várias criações. E isso, quem que cria isso? Quem que cria eu falo essas qualidades ou esses defeitos, enfim, é a nossa mente. Certo? Nossa mente. Só que se a gente for pensar, a nossa mente, eu tô falando até agora que a nossa mente é limitada, que ela é criada por uma falsa identidade, que é um falso eu, certo? Mas quem é Deus?
muita gente fala, Deus é o todo. Tá, mas se Deus é o todo, então não existe nada menor do que Ele, certo? Ele tá em tudo. Porque se existe algo que não é Deus, então Deus vai estar inferior a isso. Vocês concordam comigo? Tipo, não, Deus tá em tudo, mas isso aqui não é de Deus. Essa cadeira não é de Deus. Mas você não falou que Deus é o todo? Então como que a cadeira vai ser maior do que Deus? Entende? Que tipo, material... Se Deus é o todo, Ele é tudo. Ele é a cadeira, Ele é a pessoa, Ele é a televisão, Ele é tudo, porque Ele é o todo. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Puta merda, né? Pela palavra, né? Mas, poxa, se existe algo maior que Deus, então Deus não é o Deus, né? Porque aquilo que é maior que Deus vai tomar lugar sobre Ele. Então, na verdade, é uma questão lógica. Deixa eu pensar, logicamente, Deus precisa ser o todo. Ele precisa ser tudo que está. Porque se Ele não for o todo, né, Ele não pode ser Deus, porque vai existir algo maior do que Ele. Então, se Ele é igual ao todo, o que é o todo? O que é o universo, né? O que é o todo? É o infinito, né? É o infinito, não tem fim, não tem início nem tem fim, né? Deus é igual ao infinito. Na própria Bíblia, né, lá eles falam que Deus eu sou alfa e ômega. O que é o alfa e ômega? Eu sou princípio e fim, né? Existe essa passagem. Então, o que é alfa e ômega? É o início do alfabeto e o fim do alfabeto. Só para quem não... Talvez tem pessoas que não conheçam muito esse termo, né? Então, como que eu, Marina, como que você aí que tá aí desse lado se relaciona com o infinito? Né? Porque se a gente não é o todo, se nós não somos o todo, né? Porque a gente não é o todo. Deus está acima de nós estamos abaixo. Se a gente não é o todo, o que a gente é? A gente não é infinito. Se a gente não é infinito, logo a gente é finito. Então, Deus é o infinito, Deus é o finito. E fica comigo que parece meio confuso agora, mas você vai entender. O finito, ele não pode conter o infinito, certo? Se eu sou finita aqui, como que vai caber todo o infinito aqui dentro? Eu não consigo. Eu sou finita, né? Então, a gente não consegue captar a imagem de Deus através da nossa mente. A nossa mente é finita. Eu sou finito. Dentro do finito, eu não consigo captar a imagem de Deus, porque Deus é o todo, Deus é o infinito. Então, quando eu tento acreditar em Deus, eu estou tentando colocar uma coisa que é infinita dentro de uma coisa que é finita, que é a minha mente. E eu não vou conseguir. Só que o que aconteceu ao longo das eras, ao longo das, né, enfim, milênios, sei lá quanto tempo? A nossa mente, ela criou uma falsa ideia do que era Deus. E por que ela criou? Foi esse ego, esse falso eu. A gente criou uma falsa identificação da imagem de quem é Deus. E isso arruinou por completo todo o nosso relacionamento com a espiritualidade. Por quê? Porque no fundo, você não acredita. Você não consegue sentir Deus, porque você tenta sentir Deus com a sua mente. E é por isso que no fundo você não acredita. Por isso que quando você faz uma oração, no fundo você está fazendo uma oração sem confiar 100% naquilo. Porque você não consegue sentir Deus através da sua mente. Você não vai conseguir. Então, talvez agora você entenda assim, nossa, graças a Deus. Então, eu realmente acredito, eu realmente sinto Deus. Porque eu não sou ateia, eu sou alguém que apenas está tentando colocar o infinito dentro da minha mente, que é finita e eu não consigo entender. E é engraçado porque a nossa mente, né, ela precisa fragmentar tudo, ela precisa colocar um início e fim nas coisas para ela entender. Se a gente for colocar o tempo mesmo, né, o tempo, a gente entende hoje já, quem trabalha dentro do despertar ou quem estuda bastante sabe que não existe passado, presente e futuro. E eu posso fazer uma live sobre isso se vocês quiserem. A gente precisa dessa ideia fragmentada de que existe passado, presente e futuro para nossa mente conseguir lidar com a vida, porque senão ela não consegue lidar. Imagina se ela entendesse que o tempo é infinito, ela enlouqueceria. Ela não consegue, ela não sabe lidar com algo que ela não conhece como fragmentado, como início e fim. Ela fica louca, a gente ia ser tudo louco aqui, né? Então a gente precisou criar esse passado, presente e futuro para entender. E o que a gente fez com Deus? A gente fez exatamente a mesma coisa, a gente fragmentou ele, né? A gente separou ele de nós, a gente colocou ele na nossa frente e acredita que ele está fora de nós, porque a gente não consegue encontrar esse infinito. A gente fragmentar, né, justamente separar, é colocar ele com início e fim, criar uma imagem mental dele, que é justamente o que a gente não é.
Então eu quero que vocês entendam essa perspectiva de que... essa perspectiva mental de que Deus é uma pessoa, de que Deus é alguém, né? E olha que engraçado, né? Até deixa eu ver, tem uma parte aqui que até eu falo muito sobre... se vocês forem pensar, quando vocês pensam em Deus, né? Quem que vocês acreditam que é? Vem uma imagem masculina, né? E muita gente de muitas religiões teme a Deus, né? Eu tenho tremor, né? A Deus. Porque a imagem do homem, né? A imagem do homem, de que ele é um homem, que ele é o temido, né? E da onde vem essa imagem de que ele é uma figura masculina, de que ele tem sexo, né? Da onde vem essa imagem? Porque na época em que as pessoas começaram a distorcer a imagem do que era o Criador, né? A mulher, ela era muito submissa ao homem, né? Ela era muito submissa, e justamente por isso a mulher, ela só era feita para procriação, né? A gente só tinha ela para procriar, sei lá como é que se falaria, cocriar, enfim, procriar filhos, né, e tudo mais. Então o homem, ele tinha essa figura masculina, né, e nós tínhamos temor por ele, então acabou que o que o pai faz, né? Pensa no homem da casa. Geralmente ele vigia, ele pune, ele é o cara que dá ordem, ele é o cara que, né, que regula tudo. E justamente por conta disso, dele ser aquela pessoa que faz, que eles associaram essa imagem do homem à primeira associação falsa da imagem do Criador. E isso é muito, eu falo que é muito triste, né? Porque hoje a gente olha e a gente fala, cara, eu olho para um Deus punido, um cara que me pune, né? Eu olho para ele como um homem que vai me punir por alguma coisa que eu fiz, por alguma coisa que eu tenho. Então, a gente coloca ele longe de nós, uma imagem lá no alto, né? De que a gente é pequeno e ele é grande, né? De que a gente é fraco e ele é poderoso. Só que, na verdade, ele é o todo, ele está em nós o tempo todo, ele não está nem alto nem abaixo, né? Ele é o todo, ele é o infinito. Só que a gente não consegue se relacionar com ele dessa forma, porque a gente é um ser finito e a nossa mente não consegue encontrar isso. Então, percebam o quanto a gente talvez esteve submisso e errou essa percepção, que é justamente o que é o pecado original. Lembra? Eu já falei isso, eu faço em toda live isso, né? É errar o alvo, é eu errar a percepção, a interpretação do mundo. E eu interpreto errado por conta desse ego, por conta dessas camadas que eu criei, que me afastam de eu me conectar com essa verdadeira identidade. Que fazem com que eu, ao invés de viver nos meus 5 sentidos, eu vivo na minha mente. A minha mente, ela é a única coisa que eu vivo. Então eu vou num lugar... Ao invés de eu viver o lugar, eu tô pensando em coisas. Eu não tô sentindo a árvore, eu não tô sentindo o meu pé na grama. Eu tô apenas observando com a minha cabeça lá na conta que eu tenho que pagar. Ou como que eu vou fazer para me sentir melhor nesse lugar. Porque tá me faltando alguma coisa, eu preciso me sentir preenchido, porque eu sou frágil, porque eu sou vulnerável nessa falsa identidade. Então eu preciso encontrar e fazer essa experiência ser a melhor possível, porque senão ela não vai ter valido a pena. Porque eu tô sempre buscando esse preenchimento que o ego, ele precisa para ele sentir que ele existe, né? Quantas vezes talvez você já foi num baita de um lugar bonito e você sentiu um vazio? Por quê? Porque você tá tão identificado nessa imagem que você não consegue perceber esse todo ao redor de você. Porque você ainda não conseguiu, né, transbordar esse copo para olhar para tudo e ver tudo em essência. Falei muito sobre isso também na live de terça-feira, né? Então, meu Deus, eu tenho 10 minutos e não vai dar tempo. Deixa eu dar uma acelerada aqui. O que eu quero que vocês olhem para isso? Deixa eu ir até pro final aqui. Começa a olhar para si, aproximando essas duas imagens, né? Começa a criar essa conciliação do propósito interno com o propósito externo. Onde que está Deus? Né? Vamos pensar junto aqui, né? Onde que está Deus? Não é naquela imagem que talvez você criou na parede, né? E até na Bíblia ele fala que a gente tem que sentir a Deus em espírito e verdade. Até eu nem sei onde que eu coloquei isso, mas como eu fiz isso aqui, eu sei o que está escrito aqui. A gente, na Bíblia fala que nós devemos nos conectar a Deus em princípio e em verdade, não em palavras, não em imagens, não em coisas, mas em espírito e em verdade. Verdade, sair do falso eu, sair do ego. Espírito é eu me conectar com a minha parte espiritual, mas olhar para as coisas e ver tudo a Deus.
né? Quando eu falo, se eu não consigo ver Deus em nada, tem muita gente que fala isso, se eu não consigo ver Deus em nada, eu não consigo ver Deus em tudo, né? Como um todo. Mas isso, tem muita gente que fala e não entende isso, tem muita gente que fala e realmente não entende a veracidade dessa palavra. Porque se eu ainda estou acreditando no meu falso eu vou ouvir essa frase e não vou entender nada, eu vou distorcer ela inteira, então eu preciso olhar para tudo, essa cadeira é Deus. E eu vou mais uma vez buscar no mental me conectar com Deus, porque eu vou dizer, cadeira, você é Deus. Você não consegue se conectar com Deus em palavras, você se conecta com Deus em espírito. Por isso que quando eu vou fazer um mantra, até eu tô preparando os mantras lá da Vivência, né, 2, que vai ter os mantras dos 7 raios. E aí eu tava estudando justamente sobre isso, como que eu faço para me conectar através dos decretos, que são palavras, com o espírito. Eu realmente preciso me conectar com o que aquelas palavras estão dizendo por trás daquilo, né? Eu não vou decretar, eu não vou falar aquelas palavras de afirmação simplesmente de uma forma rasa, olhando para a parede, pensando o que eu vou fazer depois. Né? Não dá pra eu sentar pra meditar e ficar pensando o que eu tenho que pagar, o que eu vou ter que fazer depois que eu sair dali, onde que eu vou, o que eu tô com vontade, sabe? O espírito, eu me conectar com o espírito tudo bem, eu posso usar as palavras, porque as palavras elas têm vibrações, mas é eu olhar por trás daquelas palavras, o espírito que existe, a manifestação divina que existe por trás daquelas palavras. Porque isso vai fazer com que eu comece a me conectar com o Criador em espírito e em verdade. Então, quando eu falei dos 2 propósitos, né, eu quis realmente dizer, olha para as coisas e vai alinhando o teu interno com o teu externo. Vai buscando, tipo assim, nossa, por que eu tô querendo esse trabalho? É só para ganhar dinheiro. Não, então eu não quero, então não vai fazer sentido. Começa a buscar ver coisas que você gosta de fazer, que você tem habilidade, que te conecta de uma forma diferente. E eu sei que isso é uma desconstrução da gente, né? Eu lembro que eu acreditava que eu gostava de matemática, mas na verdade meu pai sempre dizia isso pra mim, e foi por isso que eu fiz economia. E depois eu fui perceber que não tinha nada a ver, que eu não gostava de matemática, né? Que no fundo eu sempre gostei de história, sempre gostei de religião, e eu adorava fazer exercício físico também. Então, tipo, eram coisas assim que eu sabia que eu gostava, mas meu pai dizia não, porque pra te ganhar dinheiro tu tem que seguir pra esse curso aqui. Né? Então, olha lá no fundo, começa a perceber quais eram as coisas que tu gostava de fazer. E mais uma vez, o propósito externo, que vai estar alinhado com o teu propósito interno, ele precisa ser algo que, quando tu encontrar, talvez tu não vá ser bom nisso, tu não vai ser bom, tu vai gostar de fazer, mas tu não vai ser o melhor. Né? Porque ninguém nasce sendo fera em uma coisa, né? O cara que ganhou o primeiro lugar na natação, ele nunca foi o melhor, ele não nasceu assim, ele treinou muito, mas ele descobriu que ele amava nadar. E foi pelo fato dele amar nadar, dele encontrar esse alinhamento interno, né? De tipo, ele ama aquilo, esse dom, foi com que ele olhou para o externo e disse, o externo, eu quero alcançar esse pódio. E aí eu vou treinar, então eu passo a treinar e me tornar bom naquilo. E quem é muito bom numa área e está alinhado com a sua verdade, por que eu gosto disso, eu quero viver isso, eu vou ter sucesso na minha vida. E não só eu ficar tipo, não, eu quero fazer isso porque isso vai dar dinheiro, isso aqui eu meio que gosto, eu tenho uma afinidade, mas não é o que eu gosto. Então percebe qual que é a área que tu gosta e não vai pelo resultado. O dinheiro, ele é o fruto da árvore. Se eu fico buscando esse fruto da árvore, uma hora o fruto vai acabar e eu não tenho a semente para plantá-la de novo. E aí eu vou ficar sem. Por isso que eu tenho que estar sempre alinhando essa minha origem. Qual que é a origem da árvore? É o meu propósito interno. É eu alimentar ela todos os dias. É eu ir me conectando através do espiritual com essas coisas. Meu namorado está brincando com a gordinha. E deixa eu ver que mais. Eu acho que eu tenho mais uns 4 minutos. Vocês têm perguntas aí? Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui. Então, pra gente concluir, eu quero que mais uma vez vocês percebam que vocês começaram a acreditar em Deus baseado num conceito, numa ideia, né? De que Deus é X, de que Deus é um cara, de que Deus é um homem, né? E que quando eu criei este condicionamento, eu já tornei ele finito. E quando ele tá finito, ele perde poder. Né? E que tudo bem eu orar, eu posso orar, mas essa oração, ela não vai ser uma oração de piedade, como se ele estivesse acima de mim, como se ele fosse alguém
que tivesse totalmente fragmentado de mim, e sim como alguém que está aqui dentro de mim, que eu sou manifestação dele. E olha que louco, né? Se a gente for pensar que nem eu tô falando nesse celular, esse computador, tudo isso é manifestação dele, porque cada um de nós é uma gota. Pensa num oceano enorme, tá? A gente tem um oceano gigante e tá cheio de gotas. Cada um de nós é uma gota desse oceano. E cada um de nós, né, o oceano é o Criador, é Deus, tá? É o todo, é o infinito. Então, cada um de nós é uma gota. Só que a gente não consegue ser Deus, a gente não consegue ser Ele. Mas a gente tem Ele dentro de nós, uma parte de nós, né? Uma parte dele está dentro de nós. Ou seja, nós somos uma manifestação de Deus. Nós somos uma manifestação do Criador, de tudo que é, dessa energia criadora. Logo, se eu produzo algo, por exemplo, eu estou fazendo essa live para vocês, isso é uma manifestação do Criador, né? Tudo é. A produção que eu faço de alguma coisa veio através do Criador, porque eu faço parte desse Criador, né? Então, mais uma vez, o que eu tô falando pra vocês é: não peguem a ideia, olhem para ao redor da ideia, a essência do que eu tô falando. Porque às vezes tu pega o conceito, e até é difícil de colocar em palavras, mas a gente pega o conceito e muitas vezes a gente não entende, a gente fica, não, mas o que tu tá falando, né? Aquela coisa assim, de tu tá vendo a lua lá e eu digo pra ti, olha pra lua. E daí tu fica olhando pra mim, explicando a lua. Só que tu tem que olhar pra lua e tu tem que se conectar com a lua, não com o que eu tô te falando, não com as palavras que eu tô tentando explicar. Mas olha pra isso, sente isso, busca esse entendimento, né? Eu falo assim, vai num parque, vai num lugar, olha pro céu, busca essa conexão com o todo, mas não com a mente. Como que eu desligo a minha mente, né? Agora falando de uma forma mais científica, como que eu saio da minha inconsciência quando eu me conecto com o meu coração, né? Quando eu começo a ir pro sentir, quando eu passo de racionalizar tudo, quando eu paro de me identificar com os meus pensamentos, quando eu silencio a minha mente, quando eu medito, quando eu me coloco em presença. E presença é simplesmente eu não alimentar os meus pensamentos. Não quer dizer que eu vou parar. Lembra que eu falei que a gente não para a nossa mente. A gente apenas se afasta dela. Isso é criar presença. É eu agora sentar no sofá, fechar meu olho, perceber os pensamentos vindo, não me identificar com eles, me afastar dele, observar ele e perceber que vai embora e vem outro. Se eu começar a criar esse hábito, se eu já estou criando esse hábito, eu já começo a criar presença. E não passar, talvez, a vida, a semana inteira, buscando conhecimento, um entendimento mental do que é Deus, do que é o Espírito, do que... Porque, como eu falei, o Criador está em tudo, no material, no manifesto e no não manifesto, e que a gente precisa apenas compreender isso através do não manifesto, do Espírito, porque ele fala que Jesus falou que você consegue, né, se conectar com Deus, estar em Deus em espírito e em verdade. Então, em verdade é em presença, né? É sem estar identificado aos meus pensamentos, sem estar no meu falso eu. Então, para que eu consiga fazer isso, eu preciso estar em presença e em espírito, né? Estar acessando o meu coração. O meu coração é a porta para eu acessar o meu espírito. Eu preciso estar com a minha alma muito bem trabalhada, né? Não tá no ego, porque quando que eu tô no ego? Quando eu não tô conectado com a minha alma. E o ego é justamente esse falso eu. Certo, gente? A Grazi falou pra fazer a live, vou fazer então. Eu tô preparando, ó, já dando um spoilerzinho. Hoje eu tenho uma reunião com uma pessoa que tá me ajudando a fazer todas essas lives, mas a partir de semana que vem, já dando um spoiler pra vocês, principalmente quem tá dentro da vivência, eu vou fazer 2 grupos. A gente vai ter aulas no Zoom VIP fechadas, vai ser muito legal. Tô criando um negócio muito diferente pra vocês e acho que vai ser muito especial. Então, tudo que vocês... Eu acho que eu tive uma ideia. Eu vou abrir a caixinha e vou colocar temas pra vocês que vocês gostariam que eu trabalhasse nessas aulas que a gente vai ter. Vou fazer aulas fechadas e aí a gente vai poder fazer trocas muito melhores, muito mais intensas, assim, né? Pra gente poder entender as coisas. E eu também, talvez vocês queiram me ver, né? Às vezes eu quero ver vocês querem me olhar. Acho que vai ser bem legal essa troca aí. Então eu vou abrir a caixinha para vocês me mandarem as dicas ou tipo ideias de assunto que vocês gostariam, certo? Deixa eu dar um print aqui. E nos vemos amanhã. Amanhã então meditação para o ego, para dissociação do ego, e eu vou fazer um resumão de tudo que a gente falou da semana de novo, para a gente fechar essa semana com tudo, e semana que vem vai ser sobre ação, e aí a gente finaliza essas 5 semanas, esses 5 ciclos.
Tá bom? Gratidão quem esteve aqui até o final. Fico muito feliz, honro muito a vida de vocês. E a gente se vê amanhã.